Teatro, pra quem não conhece, hoje é cinema. Teatro, para quem não conhece, é chato que dói. Teatro, para quem não conhece, pode ser chato, mas é plural e subjetivo. E é Muito com este bem. começo maravilhoso que a gente apresenta Michael Ruhlman, senhoras e senhores. Galera, só pra vocês entenderem com quem que a gente tá falando hoje, Michael Ruhlman é diretor, montador, roteirista, produtor, editor de som, de cinema, de TV, ele é formado pela ECA, tá? Foi professor também, foi meu professor, foi professor da Nath lá no Wolf, e ele tem uns projetos que com certeza vocês conhecem, fez parte tanto da infância, quanto da adolescência, quanto da vida adulta de muita gente. E a gente vai falar um pouquinho hoje, um assunto um pouco diferente do que a gente tá acostumado a falar aqui, porque a gente vai mirar em cinema hoje. Cinema e televisão, e já chutando o pé na porta. Teatro é chato pra cacete, vai, explica por quê. Começa explicando por quê. Vou explicar. Porque quando você vai no teatro, e você está acostumado, pelo menos estava, né, até começar essa loucura toda, eu ia muito, muito no cinema. E cinema você vê desde filmes densos, filmes cheios de tensão, etc, etc, até essas loucuras da Marvel e tal. Aí, de repente, no meio disso, você vai numa peça de teatro que tem uma cadeira, uma mesa, um sofá, e não tem trilha sonora, não tem efeito. Cara, você fica decepcionado. E é muito louco, porque até psicológico, porque você senta lá. Uma vez eu fui numa peça, e a peça era chata, eu não vou dizer o nome, Melhor. nem os atores, que são todos meus amigos, mas a peça era insuportável e longa, porque eu descobri que tinha segundo ato, então tinha um intervalo na porra da peça. E eu não tinha nada para fazer, e eu achei um truque uma vez, quando eu fazia isso muito, faço até, quando você vai no cinema, né? Você fica olhando o cenário. Só que a peça tinha uma cadeira, um sofá e uma mesa. Eu não aguentava mais olhar para aquilo. E aquela parede do teatro preta e tal. Cara, eu dormi. O problema não é... Não, dormi literalmente. Não é figura de linguagem. Eu dormi literalmente. E a partir daí, toda vez que eu ia no teatro, porque eu tenho muito trabalho com ator, né? E ator, o teatro é maravilhoso por causa... Depois eu vou elogiar o teatro. Porque tem esse lance. Morde a sopa. Não, e é verdade, cara, porque quando você vai fazer, por exemplo, um filme, uma série, para mim, pelo menos, é muito mais legal eu pegar atores que vêm do teatro do que ator que vem de televisão. Principalmente ator que vem de novela. Porque o ator que vem de novela, coitado, ele não é dirigido, raramente ele é dirigido. Então você tem aquela coisa do vício de 8 câmeras, de não ter o cara que diz qual é o lance do personagem, qual é a intenção daquele diálogo, etc, etc. Então o cara fica por conta própria. Eu já cheguei a parar para pensar, porque eu vi teste de ator que era de televisão, e eu falei, nossa, esse cara é muito ruim. Aí eu parei, pensei e falei, não, esse cara não foi dirigido, vamos fazer um teste com ele, ou vamos conversar com ele. E você percebe que o cara é muito bom. Por quê? Quando você não é dirigido, não tem jeito, cara. Ou você é Marlon Brando, que você faz tudo sozinho, ou você é alguém. Né? Aí eu comecei a ver com outros olhos, quando eu tenho paciência para ver peça de teatro. Eu falo, tá, eu vou ver os atores. E, de repente, você acaba relaxando um pouco e até entendendo que é outro... E mergulha um pouquinho na linguagem. Não é cinema, não é cinema. Embora todo mundo tenha odiado, e eu fui, acho que, o único que gostei de uma peça do Gerald Thomas. Gerald Thomas, não é muito fácil de digerir. Mas era muito louco, porque Gerald Thomas adora fumaça, né? Adora umas coisas na tela, era a da Thomas, que faz o cenário, meu Deus. Enfim, eram véus, assim, pessoas e tal, e eram em cima de uma peça musical do Philip Glass.
Aí eu viajei, porque eu sou fã do Felipe Glass, no Teatro Municipal, cara, e todo mundo, vambora, isso aqui. Eu falei, meu, isso aqui é maravilhoso. Pessoas se divertindo. Nossa, mó delírio ali. Eu gosto de coisa esquisita, né? Por incrível que pareça. A gente percebeu bem dos trabalhos que a gente fez. Mas assim que é bom. Pois é, e que eu já até justificava, acho, para vocês, que eu fazia aquilo para ver até que ponto vocês conseguem sobreviver, digamos, a coisas meio fora da compreensão, né? Fora da casinha. Fora da casinha, completamente. Agora, e essa coisa de você tá muito ligado em cinema, teatro, não sei o quê, você seriado, então o teatro acaba sendo aborrecido. O jeito é relaxar e aproveitar, ou às vezes a trama, ou pelo menos os atores, a mise-en-scène, etc. Aí você vai mais tranquilo. E, pasmem, eu cheguei a fazer teatro, não como diretor, mas como trilha sonora. Eu ia até achar que era como ator, isso eu queria... Como é que foi? Eu tava esperando que eu ia atora. Mas como é que foi com a experiência com a trilha sonora? Porque realmente a trilha sonora do teatro funciona de uma forma completamente diferente do que funciona no cinema. Pois é, então, quando essa minha melhor amiga é atriz e diretora de teatro, além de cinema, e ela virou e falou, quero que você faça a trilha da peça. Ela me deu 2 ou 3 músicas do André Bujanra e falou, o resto se vira. Tá, fiz. Só que eu falei, não é trilha de teatro que quando acaba o ato ou acaba a cena, entra a trilha. Eu falei, então eu vou fazer trilha sonora de verdade. Então tinha trilha sonora, a música acompanhava a cena, como num filme. É uma trilha musical, digamos. Não sei como é que acabou sendo quase que então não era a música dele. E o louco, porque eu fiquei puto na época, porque a peça ganhou uns prêmios e ganhou o prêmio de melhor música, que era do André Bujanra, porque eu falei, eu não vou assinar a música porque eu não fiz a música, eu criei todo o som da peça. E aí o André ganhou, e ele mesmo virou para mim e falou, meu, quer levar esse troféu? Você vai conseguir. Quer ficar com o troféu para você? E é muito louco, porque aí meio que pegou essa onda de fazer trilha sonora em peça, onde você não só, né, repito, colocava entre atos ou entre cenas e tal, mas que você acompanhava, então você tinha que ler o texto, você tinha que conversar com o diretor, etc. E fiz. Tem música até que eu fiz, por incrível que pareça. Eu não sou músico, mas eu... Acabou compondo. Faço uns efeitos, etc. E acabei colocando, fazer efeito sonoro também. Trovão, vento, diabo a 4. E é que teatro paga muito pouco e eu sou meio... megalomaníaco. Não. Eu me adapto ao equipamento que você tem, mas é que chega uma hora que você fala, bom, eu gosto de ganhar dinheiro, né? E vocês nunca têm dinheiro aí, né? Sempre aquela porcentagem que não tem. Né? O borderô não tá fechando bem hoje. Casa não encheu. Sabe que o mais louco, essa primeira peça, que chamava O Legítimo Inspetor Perdigueiro, da Eliana Fonseca, era para eu ficar 2 semanas, porque era um baita do equipamento. Você olhava, parecia aqueles shows, concertos de rock do Rick Wakeman, tanta coisa. Eu levei coisa de casa e tal. Só que como não tinha dinheiro, era tudo de 5ª categoria. Então, para quem ia ficar 2 semanas, eu fiquei 6 meses. Nossa! No processo de criação. No processo de criação ou isso já... Não, acompanhando a peça. Quinta, sexta, sábado. Caraca. Sexta, sábado, domingo, uma sessão por dia, graças a Deus. Eu já sabia de cor a peça. Se algum ator ficasse doente, eu ia entrar. Você entrava no lugar. Era muito louco, porque quem olhava aquilo e era tanto equipamento que não cabia na cabine de som. Caraca, cara. Do teatro. Então a gente ficava na coxia, de lado. Então era horrível para monitorar. Então eu tinha um assistente que ficava soltando lá de acordo com o roteiro e tal. E eu ficava, às vezes, falava, acho que a gente tá soltando muito alto, só que alguém mexeu. Aí eu entrava no meio da plateia para ver se não estava encobrindo a voz dos atores e tal, ou se não estava muito baixo. Bom, moral da história, fiquei 6 meses. Aí, depois de 6 meses em São Paulo, a peça foi para o Rio de Janeiro, ficou, acho que uns 10 dias. Fui com a peça para o Rio de Janeiro.
Depois foi para uma cidade do interior, aí você sofre que dói, porque nunca tem equipamento, você leva aquele negocinho. Você tem que se virar no que tem, é desesperador. Acabou sendo muito legal, porque era uma peça divertida. O texto é do... Depois eu vou lembrar o nome do autor. É muito legal. Eu tive uma experiência engraçada, você comentou de teatro no interior. Eu fui com uma viagem, a gente tava montando o Bernardo da Alba e a gente passou, pegou uns trabalhos no interior, fez algumas cidades no interior com o projeto. E tinha umas cidades que elas realmente não estavam nem um pouco preparadas para receber, não só pela questão do equipamento, mas teve uma cidade, eu não lembro exatamente qual cidade foi, mas não era um teatro, era um anfiteatro, é o que eles queriam chamar. E a sala inteira era azulejo 50 por 50, chão, parede e teto branco, brilhoso. Não tinha um pano, não tinha uma cortina, não tinha um refletor, não tinha nada. Aliás, vou dizer, até tinha um refletor, mas eu queria ver como é que eles estavam se virando pra jogar um refletor num azulejo branco refletido. Joga pra cima, Deus faz o resto. Não, era desesperador. E é essa sensação que a gente tem quando a gente vê equipamento, falta de equipamento e o que a gente tem que levar. Mas o ápice dessa peça foi quando ela se apresentou no Municipal. Olha, daqui de São Paulo. Municipal. São Paulo. Olha. E lá vai a gente lá, e o Municipal tinha equipamento, eles estavam fornecendo. O difícil, né, quando você é pobre, você está acostumado com aquelas tranqueiras. Teve uma sessão da peça que uma das caixas não estava funcionando, e aí descobri que era mau contato. Eu passei a peça inteira segurando o fio para ele não soltar. Você tem uma ideia. Nossa senhora. Quando você soltava, ficava... Chiado horroroso. Nossa. Aí você vai pro Municipal e fala, cara, tô em casa. Aí montamos uma puta parafernália e tal. Eu falei, eu tenho que fazer a minha cenografia também. Fora a parafernália deles, eu levei um Maczinho que eu tinha e um monitor, não sei o que, e deixei assim, porque você vê em show de rock, né? Os caras com 30 Mac, cheio de coisa. Eu falei, eu preciso ter também. Aí liguei o Mac, botei uns... Não tinha nada, ele não funcionava. Era só roupagem, era só cenografia, cara. Aí eu falava qualquer coisa e mexia, aparecia outra tela, que eu preparei umas telas, tudo PDF, saca? Sensacional. Puta, achei genial, porque vocês já foram no Municipal, cara, o som daquilo lá é um absurdo. É absurdo. Aí eu falei, pô, tô contente, que legal, acabou a peça, veio o produtor da peça, virou pra mim e falou, teve uma mulher que falou que não ouviu nada. Eu falei, como assim não ouviu nada? Ela não viu nada, ela mal ouvia os atores, e ela não viu música nem nada, não sei o que lá, ela estava frustrada. Eu falei, caralho. Aí veio uma ideia, eu falei, qual o assento que ela estava? Assento XY, sei lá, 17A. Eu virei para o meu assistente e falei, liga tudo aqui, solta a música que eu vou no assento 17A. O assento 17A era mais ou menos, sei lá, não sei dizer agora. E não sei se é 17A, mas enfim. Tá. Eu sentei. O Teatro Municipal é assim, né? Ele é uma abóbora. Sim. 17A você não ouvia nada, porque o som anulava. Muito louco. Um assento. No 17B tava perfeito o som, no 17A ele zerava. Eu falei, cara, a gente conseguiu uma coisa inédita, que era só... Aí eu falei para ele, pega uma das caixas de som, umas coisas assim, dá uma mexidinha. Mexeu, pronto. Aí eu falei, dá um ingresso para essa mulher viver de novo, né? Pra mudar a situação. Acharam o único ponto surdo da casa. Sim, exato. E isso acontece quando a acústica é muito boa, pode acontecer isso. É óbvio que aconteceu com a gente, né? Os pobres. Não, isso aí é karma. Mas, movendo pra frente, eu virei e falei, cara, não dá mais pra fazer. E aí começou a aparecer muita coisa, comecei a fazer série, etc. Isso toma muito tempo, né? Imagino. Nunca mais. Fui algumas vezes ver teatro, eu falo que é chato, tem umas coisas muito chatas, né? As peças de vocês lá no Wolf, que eu não ia nenhuma, né? Quer dizer, às vezes eu aparecia, vocês falam, você vai ver a peça? Não, não vou, falava mesmo. Mas, a minha mãe, a primeira peça que ela foi assistir, ela dormiu. A segunda, ela cochilou. Na terceira, eu falei, não vem não, vamos assistir um filme. Deixa pra lá. Aí eu coloquei ela pra assistir os curtas que a gente fazia, os longas que a gente fazia, que não tinha outro jeito. Mas aí os curtas ela também dormia, né? Porque aqueles que não eram curtas, teve um que eu fiz, não foi com a turma de vocês,
Cara, foi uma maldade sem querer, porque era de uma turma bem anterior. Tinha 3 horas. Nossa. Deu 3 Cê horas. Tá maluco. E aí o Wolf não podia, o sacou, arranjou alguém para assistir. Então eram 2 turmas. As 2 turmas tinham quase 3 horas de duração. Cada uma? Cada uma. E quem foi no lugar, eu não lembro quem foi o professor, que foi lá para avaliar os alunos, não sei o quê. Ele saiu de lá, falou, cara, eu adorei os alunos. E 2 turmas super legais. Então ele amou o longa, né? Era o nota longa nisso. A turma tirou 10, aquelas coisas e tal. Aí ele virou para mim, mas você é um grande filho da puta. Né? Eu falei, sei. Porque o Jô, que é o nosso ex-coordenador, sei lá se ele continua. Querido Josemir Kovalik. Ele marcou no mesmo dia as 2 turmas, e era o outro vídeo, tinha também quase 3 horas. O cara assistiu, ficou 6 horas sentado. Nossa. Aí o Jô veio para mim e falou, então, dá para avaliar, você fazer um pouco menor os trabalhos? Nossa, tadinho. Eu imagino a cara dele de desespero vendo aquilo. Até dá, cara. Pois é, porque não me passou pela cabeça isso, de que o cara tem que ficar assistindo 3 horas e tanto para avaliar os alunos. Falei, vamos fazer um trabalho, ficou legal, né? Não, é que... ainda bem que não foi o Wolf, porque o Wolf ia sair, ia pular no teu pescoço, porque ele ia ficar puto, não sei o que. Eu falei, tá bem, né? Então eu já me livrava de vocês também. Imagina ele lá 3 horas. No 6, né? No final das contas. 6 mais a avaliação, que ele falava de aluno por aluno, né? Eu lembro que eu fiz com você algo que era futurístico, Asimov. A gente fez vários. Você me colocou para fazer um robô, inteligência artificial. Em 2012, 13, Era por aí. E nos estúdios do Wolf lá. Nos grandes e suntuosos estúdios do Wolf. Era. Quando o pessoal estava ensaiando peça, a gente tinha que parar de gravar, porque tava ali na frente um barulho do cacete, exatamente. Tinha isso pra caramba. Você não sabe, a última turma que eu peguei foi em 2015 para 16, ou já 16, primeiro semestre. Uhum. E não tinha jeito, porque estavam ensaiando 500 peças e não sei o que lá. Eu virei pro Jô e falei, eu vou gravar no estacionamento do shopping, cara, de madrugada. Nossa Senhora. Ele conseguiu autorização, a Maristela, né, que fazia a Maristela, produtora. E conseguiu, a gente filmava no estacionamento do shopping, e você tinha que parar muito menos, porque só quando... E como a gente pegava depois que o shopping tava fechado. Uhum. E, cara, foi uma maravilha. Só quando tinha um idiota, né, que saía buzinando lá embaixo, enfim, aí filha da puta, aí roda de novo. Eu imagino como deve ter sido um pouco mais tranquilo, porque até pelo horário, né? E aí entra... Porque eu não ia ter tempo para editar, porque geralmente eu editava. Você fazia então, a partir de um certo tempo, quando eu vi que o pessoal era meio ruinzinho lá de edição, eu falei, deixa que eu edito essa porra aqui. E aí, só que esse daí eu não ia ter tempo de editar, porque eu tava louco, porque tava preparando um outro longa que eu ia co-dirigir. Tá. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer tudo, eram blocos de plano sequência. Coragem. Parava, virava, e demorava mais para ensaiar do que ficou legal, tal, mas a coisa mais engraçada foi quando eu recebi o material editado. E aí com a nota do editor, que era assim, tá muito difícil achar ponto de corte nesse seu material, você devia decupar mais. Eu falei, cara... Cacete. Esse meu saco para grudar os planos e ponto, um banco editor para cima de Moá, entendeu? Era a vontade de colocar o nome do editor ali, colocando alguma reclamação. Era isso, era pelo em ovo, o famoso pelo em ovo. Mas como que começou o cinema? Da onde veio a ideia de fazer cinema? Porque a sua experiência com o cinema, ela é vasta nas diversas áreas, né? Direção, montagem, edição de som, produção e na ECA ainda. Logo de cara foi para a Escola de Comunicação e Artes. Como que veio essa vontade? Da onde partiu?
Agora é uma história bonita, tá? Vem. Vocês pegam lenços. Tinha 6 para 7. Eu sempre me emociono. Lá vou eu de novo. Você não pegou o sarcasmo? Ai, meu Deus, Ivan, eu sou sarcástica. Eu tô te enchendo o saco. Sarcasmo. Vai que vai. Fala que eu tenho que ser ator. Sempre falo que eu sou um ator frustrado e ruim pra dedéu, entendeu? Toda vez que eu tento aparecer, eu mesmo me corto de tão ruim que é. Mas enfim. Quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, eu fui operado de apendicite explodida. Quase morri na mesa de operação. E aí fiquei, sei lá, não sei quantos dias em coma induzido, não induzido, foda-se, com um dreno, um treco, parecia tão científica. E passei 3, 4, eu fiquei 3 meses sem ir na escola, porque eu não podia ir, porque eu tinha um dreno que eu ficava andando com ele, coisa mais nojenta do mundo. E aí eu queria ser médico, porque o médico me salvou e tal. Mas aí eu também queria ser, o meu pai era engenheiro químico, e eu não sei de onde eu tirei essa ideia, que eu queria ser gênio. Gênio, em geral, porque você vê aqueles filmes com gênios e tal. Gênio. Aí não dá um mês, você fala, cara, por que eu quero ser médico se eu odeio sangue meu, principalmente, né, de verdade e tal. Aí eu falei, cara, para ser tudo isso que você quer ser, não tem outro jeito, tem que fazer filme. Aí eu resolvi fazer filme. Antes eu queria ser escritor, mas eu tinha preguiça de escrever. Então eu resolvi fazer filme. Aí veio de lá para cá sempre essa ideia. Eu fazia umas animaçõezinhas sozinho no quarto e tal. Fazia história em quadrinho e vendia para os meus pais. E eles compravam, porque eles queriam incentivar, porque mal sabiam eles, né? Aí eu vendia a história em quadrinho no estilo Marvel, que tinha continuação. Então continuou no próximo capítulo. E o capítulo não vinha nunca. Nunca vinha. Aí eu virava às vezes e falava, dá pra você me emprestar aquela revistinha que eu vendi pra vocês, que eu esqueci a história, eu preciso continuar. Vendi o original ainda, não tinha nem... E original, só tinha original, desenhado, fazia nanquim. Na mão. Aí eu fazia lápis, né? E depois passava nanquim, que nem manda como diria meu pai, que nem manda o figurino. Exatamente. Enfim, aí eu resolvi não vender mais, então eu alugava para eles. Empreendedor. Quantos anos você tinha nisso? Olha essa inteligência. Uns 8. Caraca, 9. cara. Eu até uns 10 anos de idade. Depois eu fiquei com preguiça de fazer quadrinho também, que enchia o saco. 8 anos de idade já capitalizando. Aí comecei a fazer umas animaçõezinhas, né? E eu falei, cara, a melhor coisa para fazer é cinema. Adorava seriado, ficava escondido assistindo seriado que não podia, que era depois da hora de dormir. Como vocês não percebessem que eu tava lá escondido atrás da cadeira, né? Vendo. E aí comecei a curtir essa coisa. Aí veio, quando você tem 15 para 16, e aí, o que você vai fazer na vida? Né? Falei, cinema. Então, o que você vai fazer na vida? Cinema. Eu não estou falando do hobby, eu estou falando de profissão. A família do meu pai é toda de advogado e engenheiro. A família da minha mãe é tudo de maluco, artista. Ela ficava quieta e no final, nessa brincadeira toda, aí chegou, falei, tá bom, eu vou fazer engenharia. Aí eu menti, eu prestei para engenharia e também prestei para cinema. Fiz junto. Porque eu não ia na porra da escola de engenharia, me passaram durante 4 anos, eu ia para fazer prova. Caraca, você sobreviveu a 4 anos de engenharia. 4 anos. Mais um ano eu era engenheiro. Eu falei, eu não posso fazer isso com a comunidade. Caraca, imagina isso. Qual faculdade de engenharia? FAAP, cara. Na FAAP? Puta que pariu. E como eu tava fazendo cinema e cinema era durante o dia, eu não podia ir na FAAP e não queria ir na FAAP. Então, os meus amigos falam, não, mas é legal, você é engraçado, aquelas coisas. E não, a gente passa você. Então eles me avisavam, quando tinha a prova, eu ia lá, eles falavam assim, você lembra do teu número, do teu nome? É só isso que você tem que preencher, o resto ou vem pronto, ou eles passavam no fio, eu ficava lá parado 1h30, meia hora depois chegava e você fazia, e fui empurrado. Enquanto isso fazia a ECA Cinema e resolvi, porque
Quando eu prestei vestibular, tinha um erro no caderno da FUVEST e eu prestei para cinema à noite. E aí fui lá fazer a matrícula, o cara falou, não tem cinema à noite. Falei, tem porque eu passei. Vai ter que ter. Aí, mó crise, não sei o que, falar assim. Então, a gente faz o seguinte, você fica um semestre à noite, escolhe um curso e depois a gente transfere para o dia, para cinema. Tá bom. Aí escolhi publicidade. E gostei do curso de publicidade da ECA. Aí, no final das contas, na teoria, eu fazia engenharia, que eu já citei para vocês, deixa de lado, e fazia de verdade eu fazia cinema durante o dia e publicidade à noite. Então, me formei em 2 faculdades na ECA. E adoro quase 3 com a engenharia. Engenharia em 2 faculdades enquanto enrolava a outra. Gente, isso é genial. Olha lá, gênio. Não, e é engraçado porque da publicidade, muita gente... O Fernando Meirelles veio da publicidade, né? Fernando Meirelles, né? Então... E publicidade na ECA tinha um lance... Até outro dia eu reencontrei, apresentaram um projeto pra gente que era ilustrado por um cara que chama Dorinho. Que tem um negócio antigo que chama Charge Dorinho. Um cara de publicidade, super legal. Um puta professor que eu tive. Aí eu entrei no Facebook, que eu tenho essas coisas de macaco de auditório, né? Entrei no Facebook, achei o Dorinho, escrevi um puta tratado, você não lembra de mim, mas assim, não sei o que, lá, blá, 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 e por acaso a gente talvez saia um projeto pela produtora que ele fez as ilustrações do livro, é um livro infantil. Aí, cara, ele falou, claro que eu lembro, você era um puta num pentelho, blá, 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 blá. E a gente está mantendo contato de novo. Quando acabar a pandemia, vamos tomar café, aquelas histórias todas e tal. E a publicidade me ajudou muito no cinema a ver, porque o cinema na ECA é para gênio, né? Então, não porque o Glauber, não porque não sei o que. Eu odeio o Glauber, acho isso muito chato. E um dia eu briguei na segunda aula de um professor chamado Ismael Xavier, não sei se já ouviram falar, que tem 500 livros, é mestre, doutor, papapá. O idiota aqui vira para ele e fala, vem cá, você só vai falar de Glauber Rocha na sua aula? Aí ele virou para mim e falou, por quê? Você tem algum problema? Eu falei, eu tenho, eu acho ele muito chato, né? Você deve ser daqueles que gosta do Spielberg, né? Eu falei, me fudi, né? Me fudi porque o cara... Pariu. Nunca morreu pela boca. Morreu pela boca. Em compensação, os professores enrustidos que adoravam o Spielberg falam, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Porque não podia falar que gostava do Spielberg na época. Não, e na ECA é assim, é uma coisa feita para gênio, realmente. A prática era o que menos interessava para metade dos professores, o que interessa é a crítica, a análise, não sei o quê. E ao contrário do cinema, na ECA a publicidade era muito prática. Mas também não era aquela coisa de regra, template, né? Uhum. Era uma coisa até crítica, tal, e eu tinha ótimos professores. Então, você junta as duas coisas, aí quando você vai para o mercado, você está bem mais preparado. Né? Obviamente, eu não fiz nada para o Glauber. Não vimos um Glauber Rocha releitura aí. O professor que ficou amigo pra caramba me convenceu a fazer pós-graduação. Aí eu falei, tá bom, vai, foda-se, vou fazer pós-graduação. Fui fazer pós-graduação, com quem eu encontro? O Ismael Xavier. E o Ismael Xavier dava a mesma aula na pós que ele dava na graduação. Aí eu dormia, ia embora, ia tomar café, ia conversar. Aí um dia eu comecei a ganhar grana com publicidade, dirigindo comercial, institucional, não sei o quê. Eu falei, cara, gosto de dinheiro. Aí eu larguei a pós. Esse professor ficou puto comigo, esse que me insistiu. Tinha te recomendado. Eu falei, desculpa, eu gosto de dinheiro, sou puta, o que eu posso fazer? Muito bom. E aí, quando eu voltei para dar aula na ECA, eles enchiam o saco. Eu falava, termina a pós. Eu falei, pra quê? Eu sou do mercado, eu já estava no mercado. E eu trago o mercado para dentro da faculdade, sem ser pretensioso demais, mas sendo pretensioso até. Mas é uma coisa legal para os alunos, porque na ECA o grande problema é que você não renovava. Então, os professores de mercado não davam muita bola para os alunos, porque eles estavam toda hora fazendo coisa, não dava aula. Eu não tive aula de fotografia praticamente. Caraca.
O professor estava toda hora fazendo o trabalho, então ele faltava pra caramba. Então, e eu gostava de dar aula. Tanto que depois de muitos anos fui dar aula no Wolf, que eu adoro trabalhar com ator. E acaba descobrindo, claro que tinha uma segunda intenção, né? Você vê lá, eu sempre fui a favor de pegar o pessoal mais novo, que tá cheio de amor para dar, em todos os sentidos. E eu falava, cara, é uma coisa... Quando você cria alguma coisa, quando você recebe um roteiro, eu não imagino esses famosinhos da Globo fazendo, eu imagino a cara que teria aquele personagem. E às vezes, cara, é foda o mercado, porque você lê um puta roteiro, ou você escreve um roteiro que você adora, não sei o quê, aí vem os caras falando, não, porque tinha que ser o famoso X, Y. Eu falo, mas esses caras não tem nada a ver com o projeto. Não, mas a gente precisa atrair a atenção do comprador, enfim, do investidor, não sei o quê. Aí dá uma frustrada, né? Básica, né? Uma bela frustrada. Sim. Mas ok, a gente vai lidando, fica sempre na corda bamba e tal, mas acaba tendo que ceder também. E quando eu estava no Wolf, vira e mexe, eu insistia para X, Y, Z papéis, e lá o pessoal pelo menos fazer teste. Porque fazer teste também é um aprendizado. Com certeza. E os testes que eu fazia eram bem difíceis, porque até hoje a menina sempre faz casting pra gente, ela fala, você não acha que é muito difícil esse teste? Eu falei, teste pra mim é pra fuder. Não, mas e se o cara for mal? Se o cara for mal, dá pra... Eu já tenho um jeito de ver. O cara foi super mal, mas eu já escolhi muita gente, fui péssimo no teste. É que o teste é tão filha da mãe que você saca se o cara tentou entender, pelo menos, ou só decorou e foi lá falar. Principalmente com molecada, eu trabalho muito com molecada, então você vê essa molecada. Uma vez eu dei um teste. A cara de meu malvado favorito. Eu fiz um teste, era um monólogo, no estilo daqueles, acho que eu até chupei de algum monólogo de vocês, só que eu traduzi para islandês. Nossa, cara. E o meu aviso era pro teste. O cara fazia um monólogo em islandês. Só que a manha era o cara não querer falar em islandês. Porque eu dava indicações do que se passava na cabeça do personagem. Tanto que teve um moleque que foi genial. Ele cagou porque se era islandês, japonês, chinês. Ele falou qualquer porcaria. Mas ele conseguiu jogar a ideia... o personagem. Ele foi gênio. Então eu falei, esse moleque é esperto, esse moleque se safou. E fez o tanto que fez, passou no teste, fez a série. E era muito bom. Aliás, era do Wolf também. Uhum. O Vinícius, ele fez... Ele tinha 15 anos. Ele é um daqueles poucos que entram com 15 anos no Wolf. Eu entrei com 14. Eu entrei 14 anos no Wolf. Nem verdade, porque quando você chegou na minha turma, você tinha 16, né? Eu tinha 16 anos. Você tem muitos trabalhos até infanto-juvenis, né? Eu tava comentando com o Felipe recentemente. Foi engraçado que o Ruman vai lá e me faz montagem do Castelo Rá-Tim-Bum, me dirige Disney Cruise e tem pouco tempo depois tá fazendo 9mm. E então... Total, todo né? mundo perguntava o que se passava na minha cabeça. Eu falei, cara, em primeiro lugar, que eu adoro policial. Sim. Bem feito e tal. Adoro filme policial, adoro. Mas porque social. Que social? É bandido e mocinho, gente. Isso aqui é ficção. Adoro. Se bem que a gente tinha ao lado, o barato da série é que a gente via os dois lados. Não é que o bandido é um filho da puta, dá um tiro na testa dele e acabou. Né? Se a gente fizesse um episódio sobre essa que teve há 2 semanas atrás lá no Rio, esqueci o nome do lugar, provavelmente Jacarezinho, provavelmente a gente ia colocar os dois lados da moeda na brincadeira, e aí deixa para o espectador, porque o policial tem a violência, o bandido também tem a violência, e o barato nosso era quem são esses violentos, quem são esses personagens. Isso era muito legal de fazer. Então todo mundo falava exatamente isso. Você tá porque tinha tiro, palavrão, tinha uma mãe mandou e-mail, não lembro o que ela mandou, acho que foi e-mail, dizendo que ela não deixava
ela odiava, ela amava e odiava ao mesmo tempo, porque tinha muito palavrão. Mas ela não conseguia parar de assistir. Se a gente podia maneirar ou colocar o pi... Censurar os palavrões. Se a gente colocar pi, você não vai ouvir mais nada, né? Não vai ouvir o resto do texto. Esse é só pi. Vai virar um código Morse, cara. Mas e esse é o desafio, né? Principalmente de dirigir materiais tão diferentes. Os trabalhos que eu vejo acontecendo são bem próximos ao infanto juvenil, né? Que você tem feito não só desde o Xereta, Disney Cruise. E como que é trabalhar com criança e adolescente no set? Qual que é a dificuldade? Você acha mais fácil dirigir criança e adolescente? Não, é mais difícil, mas acaba sendo difícil por um lado e fácil por outro. Eu explico. Manda. Difícil porque eles são crus. A maioria é muito cru. E fácil porque eles estão abertos a aprender, a entender. Uhum. Eles querem, como eles não têm muita experiência, eles ouvem bastante. Eles ouvem e eles não têm medo de testar, de botar a cara para bater. Isso é muito legal. É engraçado porque esse filme que eu vou fazer, Eureka, é infanto-juvenil, que a gente chama agora de filme família. Né? Filme família. Olha, leve seus filhos vão adorar e vocês também. A gente foi de bilheteria, né, gente? Pelo amor de Deus. O marketing. Mas é uma coisa muito louca. A história é bem legal. Eu não posso contar, infelizmente, porque... Mas é uma aventura que tem um cientista que vem e o moleque é um geninho e ele precisa de ajuda e ele vai atrás desse cientista super famoso para... Legal. Pô, Vou dizer que é o Einstein. Mas olha aí. Exclusivo. Olha lá. Ups, escapou. Olha. Ups. E é louco, porque os moleques, que são os protagonistas, são os atores principais, eles já têm uma certa experiência em televisão, novela. Uhum. Então, a gente tem aquele moleque que chama Davi Campo Longo, não sei se vocês viram o filme do João Carlos Martins. Uhum. Ele é muito bom ator e ele é um absurdo tocando piano. O moleque tem 14 anos de idade, toca mais do que muito veterano por aí. Caraca. E o moleque que fez o Cebolinha, o Kevin Vecchiato. Fez no Laços, né? Laços. Com o Daniel Rezende. Cara, é louco, porque eles ficam meio sem jeito quando você elogia, né? Eu falo, cara, você tá muito bem no filme, você não tem problema em dizer, é o melhor ator do filme. Ele começa a ficar vermelho. Oh, meu Deus. O filme devia chamar As Aventuras do Cebolinha, porque, tipo, que Mônica, o quê? A Mônica é um xarope. Mais vermelha ainda. Eu falei, não, eu não tô dizendo que os outros são ruins, eu tô falando que você se destacou. Destacou e tal. Uhum. E tem uma menina que, além de ser linda, é super talentosa, que é a Pietra Quintela, que todos eles passaram por novela do SBT. Uhum. Porque o SBT é o único canal que dá protagonismo à criança e adolescente. Exatamente. Por conta de Chiquititas, não sei o quê. Então eles fizeram aquela Poliana. As aventuras. E é muito louco. Na época que a gente estava fazendo o casting, me colocaram a seguinte coisa: que famosos colocaremos nesse filme? Eu falei, desculpa, são 4. E tem uma menina que é maravilhosa, que a Lívia tem 16 anos para 17, sei lá o quê, e ela fez teste, não sei o que lá, mas eu tinha visto ela na sessão de terapia, falei, a gente precisa dessa menina para compor a coisa, para fazer o quarteto calafrio, né? E a coisa mais louca, só voltando um pouco, porque falam, não, atores famosos, eu falei, gente, é criança, adolescente, que é famoso. Aí eu falei, o único lugar que tem é o SBT. E aí, eu estava sabendo dessa novela e fui assistir a porcaria da novela para ver a performance deles, da Valverde, não sei quem lá, todos passaram e eu ficava focado nesses aí. Só que eu me viciei na novela, cara. É muito louco. Os caras falavam, mas é uma graça a novela. Não, mas é muito ruim. Eu falei, ruim é você, cara, que não tem espírito. Entendeu?
É super retrô a novela, parece que você tá vendo um negócio dos anos 80, assim. E tem uma coisa muito legal. E transparece a criança e o adolescente, não fica aquela coisa moldadinha que você tem desses atorzinhos da Globo, não que não tenham talento, mas eles são muito moldados e sempre fazem filho de, sobrinho de, aparece e sai, não sei o quê, e virou famoso. Vira esse padrão famoso, né? Exatamente. E ele acaba sendo moldado pelo até o jeito de se dirigir ator, preparação de ator da Globo, que é tudo igual, tudo malhação, né? Futuro malhação. E eu não gosto disso. Então, a gente pegou esses moleques, conversou. Eles são ótimos, cara, eles são ótimos. Eles ficam olhando para você, você acha que está falando com a parede num primeiro momento, mas não. Eles estão sugando a tua energia. E eles, no ensaio seguinte, eles trazem isso de volta, contestam, colocam, perguntam, não sei o quê, e fazem. Que legal isso, né? Que legal. A única coisa chata é que a gente teve que parar os ensaios por conta dessa pandemia, né? Mas a gente volta e tá todo mundo louco para continuar. Espero que eles não cresçam muito, porque eu brinquei. Se a gente adiar mais um pouco, o ator vai ter que ir com um filho no set. Né? Sim. Né? Em Asimov, inclusive, a gente precisava de uma criança, eu lembro na época, e meu primo foi fazer com a gente. Foi a primeira vez que ele teve contato com câmera. E eu lembro de você ter adorado, porque ele tinha 6 anos, então ele chegou ali super de boa. Vamos fazer isso aqui então. E ele ia ouvindo, o Michael ia fazendo, e ouvindo, eu falei, o menino tá fazendo mesmo. Até hoje ele tá com 16 anos, Michael, agora. Eu falo, você atuou comigo já. Ele fala, é verdade, né? Aquele moço alto que ele fala pra mim. E era uma criança, ele pegou meu primo e colocou aqui, colocou ali, faz assim, e a criança vem e ela ele vai algo muito natural, agora? Né? Não, vai ser veterinário. Tudo bem, tá certo ele, né? Vai ganhar uma grana. Então, aí... Mas me chocou uma informação nesse ponto, que ele tinha 6 e hoje ele tem 16. Uma coisa assim? Faz 10 anos, exatamente. Puta que pariu, cara. Passou muito rápido, o que é isso? É absurdo, é o desafio que você falou. Passa muito rápido. E eu sempre brinco, né, que eu falo... Um dos atores do Xeretas tinha 14 anos na época. Agora ele tá com... Esse daí tá com 31, o outro tá com 32, que tinha um ano a mais. Aí eu sempre mando no Facebook, feliz aniversário, já me passou. A primeira vez que eu pus isso, o cara não entendeu. Como assim? Falei, passou, tá mais velho que eu. Como assim? Falei, você tá muito mais velho que eu. Não, mas espera aí. Eu falei, não vou explicar. Depois que cai a ficha, o cara fala, entendi a piada. Eu falei, não é piada. É a realidade, aceita. Eu parei de contar. Eu parei de contar aos 18, portanto você já me passou em muito. Qual que é a diferença do montador pro diretor, pro editor? Qual que é a função do montador dentro de um filme? O montador começou lá nos idos dos anos 0 no cinema. Era o pessoal que gostava, porque você tinha um rolo de filme que tinha um tempo limitado e era tudo plano sequência. A câmera ficava parada, o cara ia lá fazendo, e aí chegava uma hora que você tinha as montadoras, porque era 99,9% eram mulheres. Porque a explicação na época, não sei se é só lenda, que falava que mulher tinha mais paciência para fazer esse tipo de coisa. Eu até acredito um pouco nisso, porque mulher tem mais paciência que homem, né? Raça. E porque elas pegavam lá o filme e tinham que juntar os planos diferentes. Na verdade, não eram planos, acabou o filme, começou outro. Juntar um rolo no outro rolo. Até que um dia o nosso amigo Griffith saiu com a câmera na mão, começou a decupar, o que a gente chama de decupagem, fazer planos mais fechados, mais abertos, outros ângulos, e continuava fazendo a montagem. Então, a função do montador ou da montadora era dar lógica a esses planos. Então, se você quer mostrar que o cara está nervoso, você usava o plano mais fechado. Se você queria mostrar a grandiosidade da cena, você abria o plano. E aí foi evoluindo até que o montador, hoje em dia, ele é o cara, o montador. Eu falo montador, mas é montador ou montador. Né?
a função não é só grudar coisa e diminuir. Na verdade, a função é dar a lógica que o roteiro pedia. E que porque a gente... Eu acho que eu falava na aula, mas enfim. A ideia é que você sempre tem uma tradução. Então, quando o cara escreve um roteiro, ele tem uma intenção. O diretor, quando lê aquilo, ele procura, é o que se pede, que ele entenda a intenção, certo? E traduza isso em audiovisual. Só que ele faz tudo fora de ordem, ele coloca as ideias dele, o jeito dele. Então, se você der o mesmo roteiro para o Christopher Nolan, para mim, ou para o, sei lá, Spielberg, você vai ter 3 filmes diferentes, talvez, mas que a essência é a mesma. Você conta aquela história segundo a sua visão. Christopher Nolan vai fazer 15 tempos simultâneos, trocar com cronologia. Eu vou botar umas loucuras, talvez, no meio, e o Spielberg vai fazer o ET no estilo Spielberg, cheio de altos movimentos, que eu adoro. Sou fã de carteirinha do tiozinho. E a função do montador é fazer uma última tradução, digamos, desse material bruto para lapidar a coisa e você dar sentido ao material que te foi fornecido, sempre se remetendo a roteiro. Sim. E é muito louco, porque quando eu montei muito filme, 500 mil curtas, depois 10, 12, sei lá quantas longas, e teve uma vez que eu virei e falei, cara, eu não tenho que ler o roteiro. Aliás, eu não posso ler o roteiro. Eu tenho que ver o material e conversar com o diretor, e entender o material e a cabeça do diretor e tentar traduzir isso. Tinha diretor que não aceitava, que queria que eu lesse o roteiro. E alguns eu virava e falava, eu não vou ler o roteiro. Não, mas você tem que ler não sei o quê. Aí eu melhorei a minha performance. Eu falava, tá bom, vou ler. E eu não lia. E aí, você leu o roteiro? Li. O que você achou? Uma merda. Posso montar o filme agora? Teve um que é baseado em história real. Ele virou para mim e falou, você tem que ler, que absurdo. Eu falei, tá bom, vou ler. Aí eu li, o roteiro realmente era ruim. Eu falei, achei um roteiro uma merda. Posso agora assistir seu material? O material era uma merda, mas melhor que o roteiro. Então você conseguia manipular esse material para contar a história que ele queria contar. E aí ele acabou fazendo, porque o diretor não estava, não sei o quê, e ele era produtor, pai, não sei o quê, do filme e tal. E eu falava, vou tentar traduzir a sua cabeça, que é muito louca nesse filme infanto-juvenil. E acabou pegando essas coisas. Né? Isso aconteceu porque, para quem não sabe, que está nos ouvindo, o Michael foi montador do filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Me corrija se eu estiver errado. Isso aconteceu... Essa experiência foi lá? Se quer jogar isso pra lá? Não. Tá, olha lá. Foi no filme anterior. Não, era muito louco, porque o primeiro filme que eu montei, um longa, era muito louco, do Valtinho Rogério, que chamava Olhos de Vampa. E o que era Olhos de Vampa? Era um vampiro que atacava mulheres em pinheiros, só que ele não mordia o pescoço, ele mordia a bunda. Aí você fala, puta... Aí você vê o material e fala, é hilário, é maravilhoso, quero montar esse filme. E montei. E o Valtinho Rogério é muito louco, não sei se já ouviram falar, viram alguma coisa dele, é muito louco. E eu falava, mas Valtinho, da onde surgiu a ideia de fazer um filme todo no bairro de Pinheiros? Ele falou, preguiça. Eu falei, como assim? É porque eu moro em Pinheiros. Eu morava, sei lá, perto da Teodoro Sampaio, não sei o que, e a semana inteira se passava lá. E ele falou, cara, a melhor coisa, você não precisa pegar táxi, carro, não sei o que, você acorda em cima da hora, vai lá pro set, roda na esquina. Ele rodou no boteco que ele ficava bêbado, na padaria que ele ia tomar café da manhã. Pela praticidade. Eu falei, cara, mas o material é muito bom. Só que eu entendia o material como eu queria dar um ritmo, não sei se é mais comercial, mas uma coisa mais louca, enlouquecer mais do que já era louco. E a gente teve alguns conflitos do bem, eu vou chamar. Não é que a gente brigou, sai daqui, não sei o quê, mas porque ele gostava muito de plano sequência.
Até que um dia eu falei, posso ser sincero? Pá! Esses planos de sequência estão uma merda, cara. E eu preciso dar para o espectador os momentos legais desse plano de sequência. Então eu redecupei o filme como montador. No final ele viu, eu falei, cara, vamos dar uma semana, deixa a poeira sentar, depois a gente assiste. Aí assistiu e falou, você tem razão. Falei, tá, obrigado, não sei o quê. Enfim, o Castelo Rá-Tim-Bum, alguns anos depois, foi diferente, porque o Karl Hamburger me ligou e falou, você quer montar o filme? Eu falei, opa, quando? Né? E foi um processo... O mais louco do processo é que eles tinham 2 fases para quem viu o filme. O castelo bonitinho e o castelo detonado. Uhum. E ele precisava ter certeza de que já tinha feito todo o material antes do castelo ser detonado. Porque se faltasse... ferrou, não tem como captar de novo, né? Era um estúdio monstruoso, era uma grana absurda que eles gastaram para construir aquilo, não sei o quê, e não podia se dar o luxo de fazer o castelo bonitinho de novo. Na verdade, com o Karl, a maior dificuldade era realmente reduzir o filme, porque para ele tudo era importante. Aquele apego sentimental, né? Era um apego que eu até entendo, mas que eu falei, cara, a gente tá fazendo um filme pra molecada, bicho, tá muito longo, tava com 2 horas e cacetada. Aí eu reduzi pra 1h35, um negócio assim. É que eu fui sacana com ele, sacana no bom sentido, porque teve eles fazem um preview, né, com algumas pessoas assistindo, e o cara da distribuidora assistiu e falou, esse filme tá longo. Vai ter que reduzir. Não, mas veja bem, não sei o que. E eu lá, né? E no final reduziu, tirei 15 minutos do filme e ele funciona tão bem. Eu adoro o filme. Não, eu adoro o filme. Eu também. E gente que a maior crítica é que o Nino... Eles foram para ver o Nino e não viram o Nino. Eu falei, não. Eles foram para ver o Nino, eles viram o Nino. Aquele Nino da televisão que não era o Nino, era um adulto fazendo uma criança. A versão do Cássio Capim é baseada num personagem que é quase diferente, né? Apesar de ser o mesmo personagem, ele é bem diferente. Né? E o Nino que a gente vê no filme... mas ele é um garoto de 300 e tantos anos. Eu falei, então, ele é um garoto. Você falou certo. O Nino do Cássio era outra coisa. Né? Exatamente. E muita gente ficou puta, não sei o que lá. Muito espectador não curtiu por causa disso e tal. Mas eu acho que foi uma solução boa. Tanto que antes de filmar, era a grande dúvida, uma das outras dúvidas do Cal era essa. Eu falei, Cal, eu acho que você tem que botar um moleque. Eu não vou assistir o filme. Posso até montar, mas não vou assistir se for o Cássio. Adulto, é horrível falar isso, porque eu gosto do Cássio, acho ele bom ator, é mais ou menos amigo, conhecido, vai. Mas é uma coisa, desculpa, eu não acho que aquele é o Nino. É a linguagem, né? Até pela questão da linguagem. Um funciona em um ambiente enquanto o outro talvez não funcione, né? Eu acho... O filme me marcou muito a infância. Eu lembro de, inclusive, ter uma exposição quando eu era criança. Tem fotos dessa exposição. Que eu fui na exposição do filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Que foi lá no Belenzinho. No Belenzinho, exatamente. E... Nossa, eu lembro que eu me divertia tanto. E eu acho que eu assistia tanto o filme quanto o programa do Castelo Rá-Tim-Bum quando eu era pequeno. E eu lembro que foram experiências diferentes. E pra mim, como criança, me marcou muito o filme por ver essa posição, né? Falou, nossa, o Nino é como eu, né? O Nino é uma criança. E o Cássio... Exatamente. E o filme, ele tinha que se adaptar aos novos tempos, vamos chamar assim. Então ele tinha um ar mais soturno, era mais escuro, e não sei o que lá. Claro que decepcionou alguns fãs, porque eles esperavam ver um grande episódio do seriado. Não era uma adaptação que você faz para o cinema. É a mesma coisa que você querer, sei lá, quando fizeram, sei lá, agora fizeram na Netflix o Perdidos no Espaço, que é uma série clássica dos anos 60. E tiveram que adaptar. Todos, não sei o que lá. E eles deram uma adaptação. Eu morri de medo, porque a primeira coisa que anunciaram é que o Dr. Smith, que era o vilãozão, ia ser a Doutora Smith. Eu falei, cara, não podem fazer isso, esses vagabundos. Aí você vai assistir, cara, é brilhante, porque a atriz
captou tudo que precisa ser captado daquele personagem. E imprimiu. Só que ela é uma mulher. E tanto faz se ela é mulher, ela podia ser um orangotango. Tanto faz. Ela tem a essência do personagem, que é o que importa. É a mesma coisa que falar, mas eu queria ver o Will Robinson da época. O Will Robinson da época está com 60 e tantos anos agora, é meio difícil. Complicado. Era um molequinho, bom pra caramba, e que fez o Will Robinson moderno, o robô modernizado, e assim por diante. É isso, cinema é isso. Eu acho que até tem um ponto que dá pra fazer até esse paralelo com o próprio Castelo, o filme, é o papel de vilã que a Marieta imprime genialmente. Eu acho que faltava, apesar do Doutor Abobrinha ser um ótimo vilão pro seriado, porque aquela questão mais lúdica, essa brincadeira com, né, um lugar lúdico que quer ser invadido pelo financeiro, né, é legal passar isso. A Marieta faz a bruxa, né? Ela traz né? E, cara, é tão legal ver aquilo. Você cria uma roupagem, você cria... O livro tem todo um... Né? O livro... Porra, acho que a Marieta, inclusive, fazendo... Eu que sou enlouquecida por bruxaria no cinema. Tudo que é de bruxa, tudo que é bruxaria na televisão, no cinema, eu vou assistir. Pra ver se é bom e pra ver se é ruim. As duas coisas. Então eu lembro que vendo a Marieta fazer aquilo, foi tão prazeroso de ver aquela bruxa tão poderosa, e era algo nosso, né? Era a Marieta fazendo, não era algo vindo de fora. Então aquilo foi muito empoderador. Exatamente. E vou te falar uma coisa, cara, como montador, teve algumas cenas, sequências. Teve uma, não sei se todo mundo vai lembrar, mas a cena que eles viram um bonequinho e ficam cantando na lareira. Sim. Nossa, eu tinha um medo dessa cena. Eu não sei nem dizer por que eu tinha medo dessa cena. Eu tinha um cagaço. Porque a cena é tensa, porque eu queria impor uma tensão, e o material, tinha bastante material, mas, na minha opinião, na época, na primeira passada de olhos, eu falei, vai faltar material. Na verdade, não. Depois você vai manipular. Eu levei 2 semanas para montar só essa cena. Caraca, cara. Nossa. Para dar o timing certo, para dar atenção, para dar aquela brincadeira dos bonequinhos cantando, não sei o quê. Mas teve outras cenas. A cena da perseguição dos cachorros demorou uns 5, 6 dias. E algumas cenas demorou bastante tempo para montar. Levei 3 meses e meio. Caraca, é tempo. Nossa. Era bastante tempo. É bastante tempo. Mas o que era difícil de lapidar era a Marieta. Porque você queria deixar mais. E eu mesmo, quando propus redução, eu tirei uma cena inteira, que tinha uns 8 minutos, da Marieta, praticamente um solo dela. E aí era aquela coisa assim, com dor no coração. Que dor, isso quer dizer, que dor. Você fala, meu Deus do céu, né? Aí eu cortei e não fazia falta a cena. Tudo bem, ela estava ótima na cena, mas a cena era quase que uma reprise das falas dela, como se fosse um recap do grande plano dela. Você fala, tá ótima, mas é repetitivo, e tira essa porcaria. Por ironia do destino, tem uma cena no meu próprio filme, que eu também montei, no Xeretas, que ela tem 8 minutos e meio. Só que eu tenho mania de mudar roteiro durante a filmagem. Então, aproveitando a performance dos atores e tal, eu criei uma cena. O meu co-roteirista ficou puto, queria ir lá. Eu filmei no Paraná, numa cidadezinha desse tamanho, assim, chamada Casa. Ele queria ir para lá, não, vamos discutir, não sei o que. Eu falei, não, já bolei a cena, eu e o atorzinho aqui. E ele vai fazer agora, daqui a meia hora a gente tá filmando. Não, pelo amor de Deus. E na sequência tinha uma cena, era um delírio que eu inventei pro personagem. Ele via fantasma, via gente morta, não sei o quê. Só que na sequência eles iam para uma ponte que a gente construiu. Uma puta grana que a gente gastou para fazer a ponte e a cena. Tinha 8 minutos e meio já montada. Aí o meu assistente, canalha, que foi assistente no Castelo, também falou assim, e aí, diretor, vai cortar a cena? Você sabe que ela tá desnecessária. A intimidade. Eu virava para ele e falava assim, vou cortar ela inteira, fique tranquilo, é bom mesmo. Só que eu não cortava, porque eu gostava de passar por ela. E numa segunda-feira eu vou lá e falo, vamos assistir esse filme para ver se ele tá pronto para dar o corte final. Eu passo, a cena não estava lá. E eu não percebi. Depois, conversando, e ele ficava só olhando para mim, eu falei, o que foi? Ele falou, você não notou nada? Eu falei,
olha isso. Ele cortou a cena. Sem te avisar. Sem me avisar. Você não percebeu. Eu não percebi. E eu falei, em primeiro lugar, fez bem. Em segundo lugar, você é um grandíssimo de um canalha, porque era o meu... Era eu minha tinha que fazer. cena. Ele falou, você estava enrolando demais. Para de enrolar. Você está indo contra seus princípios. Eu cortei a cena e escondi o material, você não vai achar mais. Nossa. Tanto que quando a gente fez o DVD, eu queria a cena para botar cenas deletadas. E não Não tinha mais a cena. Não tinha mais a cena. E aí, beleza. De montador para diretor, meios diferentes, pontos diferentes aí dentro de um set, né? Dentro da pós-produção, enfim, da produção em si. Qual que é o maior desafio? Montagem ou direção? Então, eu insisti na montagem, até montei filmes, não vou citar, que eu não gostei. Uhum. Eu achava que eu precisava conhecer material dos outros. E isso ia me ajudar a fazer o meu próprio material. É um jeito de você ficar esperto para quando você for fornecer material, ou para você mesmo, durante um tempo, no meu caso, ou para outras pessoas manipularem, outros montadores. Então, você fica mais esperto, você saca mais timing, você aprende a ser até mais econômico, porque é uma questão, cara, é caro fazer cinema ou seriado. Um dia de filmagem é um absurdo e tá ficando muito mais. Então, você fazer coisas que não precisam, só para dizer que fez, não presta para nada quando você chega na fase de montagem. E fazer a menos, a gente sabe que dá problema. Então, você acaba sabendo o grau de diferentes câmeras, movimentos, seja lá o que for, planos diferentes que você vai fazer para alguém manipular para você, né? E que eu fiz isso de verdade, assim, para valer, no 9mm, na segunda parte da primeira temporada, porque a primeira temporada foi dividida em 2. Eram 4 episódios. Uhum. Se desse certo, ia ter mais 9 para completar os 13 de uma temporada. Era quase que 4 pilotos, né? Era quase 4 pilotos. E foi muito louco, porque o presidente da Fox assistiu o primeiro episódio, pré-editado, não sei o quê, e virou e falou, adorei. E encomendou mais 9. A gente, então, estava montando esses 4 e já sabia que ia ter mais 9. E eu que montei, porque a gente tinha muito pouco dinheiro, eles queriam que fizesse um piloto. A gente que propôs, na verdade não fui eu, foi o Roberto Ávila, que é o produtor, que falou, vocês topam para a equipe fazer com essa merreca, em vez de 4? Eu falei, não só topo, como eu acho essencial, porque você dá uma sequência, né? E eu que montei. Então eu usei toda essa experiência, vamos chamar assim, da montagem de outros trabalhos, inclusive o Xeretas e tal, o próprio Cruz eu cheguei a montar coisas, para ser muito rápido, porque a gente tinha pouca grana, equipe relativamente reduzida, não sei o que lá, para fazer 4 episódios. Só que quando chegou a segunda parte, ele virou para mim e falou, você sabe que você não vai conseguir montar essa porra, né? Eu falei, eu sei, porque não vai ser aí como se faz em seriado, você vai jogando material, alguém vai manipulando. Eu falei, o grande barato é eu fornecer, aí foi a prova de fogo, né? Forneça material para um montador que tinha sido meu assistente no 9mm e que é um excelente montador. No final acabou vindo mais um que eu não conhecia, mas também é ótimo. E eles manipulavam esse material e depois eu só sentava lá para mudar ou não mudar, ou às vezes eu assistia e falava, tá ótimo, tchau, tudo de bom. E é legal isso, porque aí depois eu mais ou menos decretei que eu não era mais montador. Não precisava mais. Que eu virei e falei, só assim, é mentira porque eu acabei montando mais filme, mas enfim. Que eu falei, só monto filme que tem dinheiro ou de muito amigo. Tem que ser muito amigo para eu estar a fim de montar. Querer montar o filme. Porque você acaba... Cara, porque o fim sempre foi dirigir, né? Pensando na montagem, no som, então eu já estava... Eu cheguei ao ponto de que eu sempre me achava melhor montador do que diretor. Talvez eu esteja errado, mas eu me acho agora melhor diretor do que montador. Talvez. Eu não preciso mais montar.
embora dê vontade às vezes. Nesse longa, eu estava muito afim, eu enchi o saco que eu queria montar. No final, agora já estou sossegado. Agora já desistiu da ideia de montagem. Desistir eu não desisto, mas eu só virei e falei, tem que ser uma pessoa que saiba montar, porque se não souber montar, se é para eu ficar do lado da pessoa, eu tiro ela monta de lá. Você você mesmo faz, sim. Então eu tenho que ter um montador bom, né? Mas fora isso, você fica e dá um pouco de preguiça. Puta, que montagem dá um trampo, bicho. Montagem é um trampo. Mas direção também não é um trabalho, né? Que possa dizer que é um trabalho fácil, né? Cara, mas aí você vai fazer um longa que não escrevi o roteiro, mas mexi pra caramba, estou trabalhando nos diálogos, porque meu trabalho com a molecada muda os diálogos, porque é o jeito de falar, e também não pode ser perifa, aí, Brian, tem que ser uma coisa, já é um trampo. Aí você vai dirigir os caras no set, já é um trampo, ainda vou montar, tá pra alguém. Eu lembro de você contar uma história que aconteceu no Wolf, que se não me engano você falou, que você estava filmando uma cena e tava toda a equipe atrás da câmera e vendo através do monitor e vendo a cena ao vivo sendo captada, a menina, acho que ela tava dançando, não lembro se era alguma coisa assim, e você brinca que você comentou em set, você falou, nossa, isso aqui tá lindo, e a menina que estava sendo captada ao vivo saiu e falou, ai, deixa eu ver, e você lembra dessa história que você me contou? Você não... Daí é mais ou menos isso, era uma menina que falava, ela se achava feia, ela não sabia chorar, ela não sabia não sei o quê, ela não sabia... E aí eu falei, você não só vai chorar, como você vai aparecer bonita. E ela era feia, mas ela era bonita. É engraçado, ao vivo eu achava ela feia. Mas você punha a câmera, cara, a câmera adorava ela. E eu comentei com o carinha, com o fotógrafo, falei, olha que lindo, não sei o quê. Ela saiu para ver, falou, não tô vendo nada. Ninguém acreditou. Um negócio ao vivo. Ah, meu Deus. Desafios da direção, né? Ai, mas isso aqui... Falei, como é que você pode se ver, sua louca? Ao vivo. Só o Michael mesmo pra acontecer isso dentro de um set. Teve um curso que a Eliana Fonseca faz e que eu cheguei a dar aula um tempo, que chama É Nós na Fita, que é para molecada de periferia. Eu ia comentar sobre ele. Então, que é muito legal, é muito legal. E eles têm uma gana de fazer as coisas, porque você vai lá e você leva um bando de louco, que nem a gente, para contar para eles, explicar, ensinar, enfim. E você dá condições, porque a gente não, né? Ela e o Nado, que é o produtor, leva equipamento, dá condições e tal. Só que a coisa mais engraçada, porque aí veio uma menina e foi falar do personagem dela. Aí ela veio com aquela, não, porque ele é cis, não binário, não sei o que lá. Eu falei, para! Que isso? Não, cis, não binário, não sei o que, papapá. Eu falei, mas eu... Aí ela começou a ficar puta comigo, né? Aí eu tive que parar para explicar, gente, não, pelo amor de Deus, não tem preconceito, não tem, mas eu preciso entender o que tá na tua cabeça. E eu sou um pouco mais velho que vocês, então é difícil ficar olhando a tabela, o que é cis, o que é não binário, o que é binário, o que... Eu falei, só sei uma coisa. Eu falei, só sei uma coisa, o que é fluido. Fluido eu sei, tá aqui no finalzinho. Você gosta de fluido, você gosta de putaria. Eu falei, tá vendo como vocês são preconceituosos? Situações do sistema. Aí, ó. No final, ela acabou entendendo que eu precisava saber o que eu via para entender o que estava dentro da cabeça. O audiovisual. Exatamente, porque pensando eu falo... de forma audiovisual. Porque é aquela coisa, se você puser esse tipo de descrição num personagem... Eu falei assim, e gente, assim, muitos de vocês vão querer fazer audiovisual depois desse curso, vão querer fazer outro curso, faculdade, seja lá o que for. E tem um problema, se as pessoas não entenderem, elas põem de lado. Aqui, a gente está nesse debate, você ficou puta comigo, mas agora você entendeu, não sei o que lá, não estou tirando o sarro, mas quando for para o mercado, o pessoal vai ver, não entendi, vai para o lado, porque tem uma outra pilha para ele ver. Então, vocês precisam ser muito claros. Claros objetivos. Quem sabe evolua a tal ponto onde as pessoas possam falar
tranquilamente, o personagem é cis, não sei o que lá, e todo mundo entender. Exatamente. Eu acho que essa questão ainda está sendo digerida, né? Então é muito difícil colocar isso no audiovisual quando a gente ainda não consegue concretizar na nossa mente essa ideia, né, da fluidez. A fluidez, inclusive, ela resume toda a comunidade. Esse debate, né? Porque não é putaria, não é promiscuidade, é inclusive você ser fluido e ir se entendendo e conhecendo o seu caminho conforme você vai vivendo a sua vida. Essa fluidez é importante para o autoconhecimento. Então, e aí com o tempo você vai se entendendo. Eu me entendi como lésbica, você como hétero, o Michael como hétero, enfim. E aí, isso é o tempo que traz, isso é o tempo que vai da sua identidade, né? Se a gente está montando algo, precisa ter um pouco mais de clareza, porque outras pessoas precisam comprar essa ideia. Então, como é que a gente vai convencer essas pessoas de comprar essa ideia quando a gente está tendo dificuldade com os conceitos? Então, fica mais difícil realmente. E é muito louco, porque o que os caras querem é clareza. E a gente tem que entender, eu também não entendia, por outros motivos. Mas eles querem clareza de acordo com os padrões deles. Uhum. Então, a gente que está pedindo a grana para eles tem que se adaptar. Exatamente. Então, você tem que falar. O que eu estou dizendo não é que está errado tentar mudar esse conceito, vamos chamar assim. Mas você tem que se fazer entender, porque senão você... Aí você tem várias fases. O cara fala, que legal o seu projeto. Então vamos desenvolver o seu projeto. Olha, aí você vai filmar seu projeto, as pessoas vão ver. Aí você começa a colocar as suas ideias de verdade. De fato, né? Se você for hábil, porque aí vem da limitação da cabecinha do cara aqui na grana, né? Que ele não vai entender o que você pensou e ele não precisa entender direito o que você pensou. Ele tem que entender o que ele quer entender. Ou ele vai virar e falar, nossa, agora eu entendi aquele seu primeiro discurso. Pode ser. Talvez essa seja a meta, né, do processo. Porque as pessoas não gostam de ler. É uma coisa muito louca que a gente tem quando está preparando o projeto, seja de longa, seja de série e tal. Você fala, as pessoas não gostam de ler e as pessoas não têm tempo de ler. Então, ele quer que em 1, 2 páginas esteja todo o conteúdo lá para ele julgar se vale a pena ir para frente ou não. Exatamente. Pilha, literalmente pilha de coisa. É diferente, por exemplo, quando funcionava a Ancine, né, quando existia essa coisa, que eles pediam os maiores detalhes sobre o seu projeto. Porque eles eram meio que obrigados a ler o roteiro para ver se o roteiro está de acordo com aquele orçamento, para te dar um carimbo para você sair por aí pedindo uma graninha. Ganhar a tua grana para fazer teu filme. Né? Exatamente. É diferente, o conceito é outro agora, é industrial, cara. Ele não quer nem saber. Então, se falar produção, né? Então é assim. E eles não fazem assim, gostei, esse daqui não me interessa, esse aqui talvez. Você tem mais material? Nossa, a gente pula de alegria quando o cara pergunta se tem mais material, porque a gente guarda, né? Uhum. E a gente fala, opa, a partir do momento que ele se interessou, ele vai ler mais material. E vai buscar mais o que você fez, já que ele se interessou de primeira. Exatamente. E é muito louco isso. Aí a maioria dessa molecada, no bom sentido, acaba entendendo, né? Mas eu tive uns atritinhos no começo. Porque eu gosto de tirar sarro, cara. Vocês sabem disso, vocês passaram por isso. Sério? Parecia que eu estava tirando sarro ou sendo agressivo. Na verdade, não. E também um pouco. Porque eu falava, cara, o mercado é cruel, ele vai ser cruel, exatamente. Que a gente vai puxar o maior dos bordões, na minha opinião, um dos maiores bordões da televisão brasileira, para se despedir do senhor Michael Ruhlman. Eu tô pronta. E agradecer por todo o material trazido e compartilhado. Nós vamos dar um tchau temático hoje no nosso podcast. Todos juntos? Podemos? Quem dá 1, 2, 3? Eu puxo aqui o Pode ir, Michael. Deixa o diretor puxar vai, 1, 2, 3. O diretor puxa. Vai, diretor. 1, 2, 3 e... Cruz. Tchau!